Então, como os irmãos podem ver aí, hoje nós vamos analisar esse tema. Nós temos visto já os 3 mandatos: mandato espiritual, como primeiro mandato, o mandato cultural, exemplificado pelo mandamento do trabalho, e nós vimos o mandato social, que é exemplificado pela instituição do casamento. E aí, de maneira muito intuitiva, agora nós vamos ver que o casamento ele foi projetado não para ser um fim em si mesmo, nem para atender somente às necessidades do ser humano. Mas o casamento, como diz aí o título, ele foi criado para ser uma referência da aliança. E quando eu falo aliança aqui, eu não estou falando da aliança própria do casamento, porque seria uma redundância. Não estou falando aliança aqui, estou falando da aliança da redenção. Ou seja, a aliança que Deus estabelece na eternidade com o Filho e o Espírito. Então, o casamento, ele é uma referência a esta aliança. Em primeiro lugar, então, o que nós percebemos à luz disso, ou em face disso? Como disse anteriormente, que o casamento tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Refletir o relacionamento de Deus com o homem. Escrevendo em hebraico agora. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará, e aí o apóstolo Paulo cita Gênesis capítulo 2, versículo 25, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Só que aí o versículo 32, o apóstolo Paulo faz um comentário interessante. Ele vai dizer, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ora, não faz sentido, já que o apóstolo Paulo está falando sobre o casamento. Ele fala sobre a esposa, que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Ele fala sobre o marido, que deve amar sacrificialmente a sua esposa. Ele está falando sobre o casamento. E aí, no final, ou ao final da argumentação, ele diz que a referência que ele está fazendo, na verdade, não é para falar do casamento em si, mas é para falar da união entre Cristo e a sua igreja. Então, em primeiro lugar, nós precisamos enxergar o casamento, ou a aliança do casamento, como tendo em vista isso. A estrutura do casamento foi pensada para demonstrar o relacionamento de Deus com o homem. Então, há algo muito superior no casamento. E isso é um ponto aqui que essa é a base da nossa ótica no casamento. E, infelizmente, hoje, a gente enxerga o casamento o mais distante disso possível. Porque o que é o casamento hoje? Se a gente fosse perguntar para diversas pessoas, claro que não na igreja, lá fora, né? Se a gente fosse perguntar para diversas pessoas
a gente ia ter as mais variadas respostas. O que é o casamento? Bom, o casamento é uma instituição social. Homem e mulher se unem, um contrato. Muitas pessoas até usam essa palavra. O casamento é o contrato. Bom, em termos de aliança, a palavra contrato até pode ter alguma proximidade, mas não no sentido, como é que eu posso dizer, superficial do termo. Até porque contratos podem ser reincididos, quebrados. A aliança do casamento, não. A aliança do casamento não pode ser desfeita. E aí, por exemplo, por outro lado, as pessoas podem dizer, bom, eu preciso me casar para ser feliz. Ou eu me caso com esse intuito. Eu quero casar para quê? Porque eu quero ser feliz. É possível isso? Naturalmente. Porém, não é esse o objetivo principal com o qual você se casa. Ou por que você se casa. Ou não é o objetivo principal do qual você alimenta o seu coração, os seus desejos, a partir do qual você se alimenta, eu quero ser feliz no meu casamento. Até porque quem é casado sabe, no casamento não se é feliz o tempo todo. E eu não falo nisso não é nem somente na convivência com o cônjuge. Eu falo por causa da situação do ser humano em si. Nós não estamos felizes 100% do momento. Nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por adversidades. Então, se o casamento fosse idealizado por Deus com o único fim de nos fazer felizes, o casamento falharia miseravelmente. Porque graças ao pecado e à queda, nós somos infelizes dentro do casamento, não por causa do casamento. O casamento não torna ninguém infeliz. O que torna a pessoa infeliz é ela mesma, os seus pecados e o pecado de outro. Mas a instituição do casamento não faz ninguém infeliz em si. Enfim, nós poderíamos aqui passar o resto da manhã pensando em definições aí fora, do mundão lá fora, sobre casamento. Mas o fato é que eu preciso tomar por base que o casamento foi criado para demonstrar o meu relacionamento com Deus. E a base desse relacionamento do homem com Deus está no relacionamento intratrinitário. Como é que eu posso escrever? A palavra é grande mesmo. A base desse relacionamento, por sua vez, por causa da aliança da redenção, ela tem como base posterior, base anterior, o relacionamento entre as pessoas da Trindade. A Trindade está unida em si, as três pessoas da Trindade estão unidas em si, num laço inquebrável, inviolável. E esse laço inquebrável e inviolável é a base da aliança da redenção, que, por sua vez, é a estrutura do relacionamento de Deus com o homem, que, por sua vez, será explicitado, será demonstrado através do casamento. Noutras palavras, simplificando esse quadro, o meu casamento demonstra a relação trinitária. Eu até vi um vídeo esses dias não, já faz um tempo, do pastor Paulo Brasil, ele fazendo a leitura de uma alegoria que foi feita há um tempo atrás por um pastor puritano, Thomas Watson, e ele faz uma alegoria do pacto da Trindade. E como é que ele explica o pacto da Trindade? O pacto da redenção. O pai disse que amava um povo. Olha, eu amo um povo. Eu amo a igreja. Só que esse povo vai cair. Esse povo vai pecar contra mim. Como pode ser isso? Como é que eu posso amar esse povo? Como é que eu posso resgatar esse povo? E aí o filho se apresenta. Eu vou. Eu resgato a igreja. Eu caso com ela para que o senhor possa se relacionar com ela. E aí a verdade, a lei e a justiça se apresentam. E diz, não pode haver esse casamento, esse matrimônio é impossível. E aí o filho pergunta, bom, mas por que esse casamento é impossível? Porque a lei foi desonrada. E aí a justiça fala, se a lei foi desonrada, a justiça não foi satisfeita. E se a justiça não foi satisfeita, a verdade então fala, então isso não pode acontecer.
E aí o filho, por sua vez, mais uma vez diz: então eu vou mais uma vez. Eu me sacrifico no lugar dela. Eu cumpro a lei. Eu satisfaço a justiça e agrado a verdade. E aí a verdade, concordo, a justiça, concordo, a lei, eu concordo. Só que tem um problema. Esse pacto foi feito na eternidade. E a noiva não está sabendo. A igreja não está sabendo de nada disso. Esse pacto está sendo feito somente na Trindade. E aí o Espírito Santo diz: eu vou. Quando o filho voltar, ela vai continuar pecando. Eu vou. E eu vou convencê-la de amar o filho. Eu vou convencê-la do seu pecado. Eu vou converter o seu coração e eu vou conquistá-la para o filho. E aí o pai poderá se relacionar com o seu povo. Pacto feito, acordo foi selado. Essa estrutura, é claro que isso é uma alegoria, né? Não foi exatamente dessa forma. Não foi exatamente desse jeito, mas eu acho que serve para a gente entender a título do que significa o comprometimento da Trindade em estabelecer o pacto da redenção. Sim. Eu cortei muita coisa. Quando eu assisti, eu nem sabia dessa alegoria. Quando eu assisti, eu parecia um menino chorando. Eu soluçava. Eu ainda cortei muitas partes, mas eu vou mandar o vídeo depois lá, vocês assistem. Mas o ponto é bonito isso? É profundo isso? É a mesma coisa que ocorre no casamento. O mesmo comprometimento de Deus para com o Filho, do Filho para com o Espírito para com o Filho e para com o Pai. Esse mesmo comprometimento que sela as três pessoas da Trindade numa unidade inviolável, inseparável, é o que substancia a aliança e a unidade do casamento. Ou seja, você imagina algum momento o filho chegando para o pai e dizendo: eu não vou fazer o que o senhor quer. Lembre, pai e filho na Trindade não estão separados de maneira hierárquica. O pai não é superior ao filho. O filho é igual ao pai, em poder, em glória, em todos os aspectos. Mas você consegue imaginar, em algum momento, o filho e o pai tendo ideias divergentes? Um quer uma coisa, o outro quer outra. E mais do que isso, você consegue vê-los se separando? Não, eu não quero mais ficar. Fica só o Senhor aí. Fica só o Senhor e o Espírito, que eu não quero mais ser uma trindade. Fica só vocês dois, eu vou embora. Você consegue imaginar isso? É essa mesma noção que é aplicada no casamento. O pacto, ele é inviolável. Quando eu me comprometi com a minha esposa, eu me comprometi diante de Deus. E qual era a mensagem que eu estava dizendo no dia do casamento? Né? Morto de fome, já caindo para trás. Mas o que é que eu estava dizendo? Morto de fome? Mentira, eu não comi nenhuma coxinha. Mas o que é que eu estava dizendo no dia do casamento? Quando eu disse que aceitava a minha esposa, assim como o Pai, Filho e Espírito estão unidos num laço inviolável, e tendo esse laço sido criado por Deus, e como uma forma de demonstrar o relacionamento de Deus com o homem, assim eu estou me comprometendo com a minha esposa, até que a morte, a única que pode quebrar esse pacto, que na verdade não é quebrar, é concluí-lo. A aliança do casamento é feita nesse mundo, para esta vida. Então, a morte é a única que veio e anuncia: a aliança foi concluída. Sim. Quando Cristo morre, aí é que ele sela de vez mesmo. Então, nem na morte. Mas o que é que eu estou dizendo? Eu vou permanecer unido à minha esposa para sempre. Não por causa de mim. E aí, veja, é essa ideia que nós precisamos ter em mente no nosso casamento. Por que é que eu permaneço unido à minha esposa? O que é que alimenta
o desejo do meu coração em estar unido à minha esposa, porque ela é muito bonita, isso é uma grande verdade. Não é de mim. É o que o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Efésios. Ele está falando sobre o casamento, mas aí ele pega o olhar da igreja e diz, mas veja, eu não estou falando do casamento em si, eu estou falando do relacionamento de vocês com Cristo. Então, o que me mantém unido à minha esposa não é o fato dela ser bonita, dela ser sábia, dela ser uma excelente dona de casa, ou dela ter inúmeras virtudes e coisas maravilhosas que eu aprecio nela. Ou, por outro lado, o que me faz, ou o que não me faz querer me separar dela, não é por causa dos seus defeitos, do seu pecado, do coisa do gênero. O que me faz permanecer unido a ela é que a minha aliança com ela reflete a minha aliança com Deus. E essa aliança minha com Deus é inquebrável e inviolável da parte dele para comigo. Quer dizer, a única parte dentro dessa estrutura que poderia legitimamente reincidir o contrato, a única parte dentro dessa estrutura que poderia dizer, você me traiu, você pecou contra mim e agora eu vou lhe rejeitar. O único que poderia quebrar a aliança não vai quebrar. Por que eu vou? E se você não transporta essa noção para o casamento, seu casamento não vale nada. Porque ele pode ser quebrado pelo mínimo sopro. Se eu não aplico essa realidade redentiva e espiritual ao meu casamento, se eu não me visto com essas vestes de justiça que Cristo me deu, ao ponto de olhar para o casamento dentro dessa perspectiva da história da redenção e do relacionamento intratrinitário, o meu casamento ele pode ser quebrado e pode ser violado ao meu bel prazer. Como os fariseus faziam na época de Cristo. Não quero mais me casar, não quero mais essa mulher. Por quê? Enjoei. Ela não me agrada mais. Não sei, não está dando mais certo, a química não é mais a mesma. Satanás purinho. Não, porque a química não é mais a mesma, não está dando mais certo, não sei, o amor acabou. Todinha. O amor acabou. Acabou o quê? Veja, você imagina, aí é um exemplo esdrúxulo, esdrúxulo entre aspas, né? É um exemplo exagerado que eu adoro dar, eu pego logo por aqui. Você imagina o amor do pai pelo filho, do filho pelo espírito, do espírito pelo pai e vice-versa, acabando? Peraí, pastor, aí o senhor também quer apelar. É Deus, é amor infinito. Mas peraí, o que é amor à luz da Escritura? Amor não é sentimento. Envolve, para nós seres humanos, envolve. Porque nós somos seres completos e complexos. E nós temos sentimentos na nossa constituição biológica, na nossa constituição psicológica. Há sentimento no ser humano, evidentemente. Então, dizer que amor não tem sentimento seria irreal, seria uma mentira até. Mas o amor, à luz da Escritura, não é sentimento na sua definição mais pura. O amor na Escritura é uma aliança, é um compromisso. Eu não sinto que amo você, eu decidi amar você. E se eu decidir, posso manter a minha decisão ou posso declinar dela. Sabendo que manter a minha decisão é cumprir com o objetivo da aliança. Declinar dessa aliança, declinar dessa decisão, significa romper com essa estrutura. Sem dúvida. Eu decido amar. Só que essa decisão, precisa ter cuidado aqui. Essa decisão precisa ser feita à luz dos princípios bíblicos. E aí, é esse o princípio, por exemplo, que Cristo diz quando ele está explicando para os fariseus, para os saduceus, aliás, né? Naquele exemplo esdrúxulo que os saduceus dão. Olha, mas ela era casada com um, aí ele morreu, depois veio outro, casou, morreu, depois veio outro, casou, morreu, veio outro, casou, morreu.
e aí passou 6, 7, e aí no final ela morreu também. De quem vai ser a mulher? Diz, olha, aí ele explica, aí no final, o que Deus uniu, não separe o homem. Isto é, a aliança foi decidida e sacramentada diante de Deus? Foi, acabou. Mas eu preciso estar consciente das implicações dessa escolha. Eu preciso estar consciente, e aí é interessante isso, falo para os mais jovens, pense bem por que você quer casar. O casamento é uma ordenança? É. Mas lembre-se, existem aquelas pessoas que foram dotadas por Deus com a capacidade de não casarem. Então, não casar não é necessariamente pecado, a não ser que você não o queira por motivos equivocados. Por que não quero casar? Porque não quero dar satisfação a ninguém. Porque não quero viver com outra pessoa. Porque não quero confusão para a minha vida. Porque não quero isso, porque não quero aquilo. Bom, mas você já é a confusão em forma de gente. Você só não vai dar confusão para outra pessoa e você só não vai receber dela, mas você já é confuso. Confusão, você quer confusão, basta você ser no espelho. Então, quando eu rejeito a aliança do casamento por motivos pecaminosos, então eu estou pecando. Porque aquilo que Deus chamou bom, vou eu chamar mal? Aquilo que Deus chamou bom, aquilo que Deus disse que era proveitoso, que era necessário, como a gente viu no domingo passado, que era necessário para que o homem cumprisse os 3 mandatos de maneira perfeita e adequada, é necessário que ele esteja unido a uma mulher. O homem esteja unido à mulher, a mulher ao homem. Se Deus chamou essa união boa, eu vou chamar isso de ruim? Quem sou eu? Então, em primeiro lugar, o objetivo do casamento como referência e aliança é demonstrar a relação de Deus com o homem. Em segundo lugar, nós temos a sacralidade da união. Entenda aqui. Essa palavra sacralidade, esse sufixo sacro aqui, não pode ser confundido com a compreensão católico-romana. Como disse já aqui várias vezes, o católico romano acha o casamento um sacramento. Isto é, uma ordenança de Deus estabelecida como um meio através do qual a religião é professada. Isto é, uma realidade, mas não se aplica dessa forma na nossa compreensão, na compreensão reformada. Porém, o casamento ele é sim sagrado. E ele não pode ser visto como algo menos do que isso. Então, essa consideração atual da banalização do casamento é um atentado ao princípio e ao parâmetro estabelecido por Deus. Eu preciso ter o meu casamento em alta conta. O que é o meu casamento? Como a gente já viu agora há pouco. O que é o meu casamento? É o meio através do qual a glória de Deus na criação está sendo expandida. Como disse, há 2 instituições, somente 2, na história, que são responsáveis pela difusão da glória de Deus. A família, que é o que nós estamos vendo, e a igreja. Fora dessas instituições, o reino dos céus, ele é expandido, sim, através da criação, mas não em termos do evangelho. A criação demonstra a glória de Deus e, portanto, demonstra o reino de Deus, demonstra, mas de maneira geral ou de maneira generalizada. Isto é, não é possível apreender da criação informações específicas sobre Deus. É possível saber que, de repente, ele existe, é possível saber que ele é minucioso, que ele é poderoso, todas essas coisas, que ele é inteligente, que ele é sábio, ok. Mas e as informações específicas? O que ele quer da minha vida? Eu estou num estado de pecado e preciso dele para minha salvação. Essas informações, elas só podem ser aprendidas pela revelação especial, pelo evangelho, que é difundido através da família e da igreja. Então, eu preciso ver e enxergar o meu casamento, ou o casamento, como sendo o meio através do qual Deus glorifica o seu nome. E eu acho interessante isso aqui, né? Vamos... Sim? Sim?
Sim. 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 Veja, se o meu casamento ele reflete a glória de Deus em ordem, né? Se o meu casamento bem ordenado estabelece a glória de Deus, a desordem no meu casamento também fala alguma coisa sobre Deus. Que Deus é desordenado, que Deus enfim, egoísta, ou coisa do gênero. E isso é uma mentira terrível. Sim. E é inescapável isso. Todos nós, enquanto cristãos e casados, estamos dando testemunho de Cristo e da sua igreja. Inevitavelmente. Se estamos dentro de um casamento, estamos testificando e testemunhando de Cristo. Eu posso dar um bom testemunho, dizendo o que Cristo é de fato, quando há harmonia no casamento. Quando eu falo harmonia no casamento, não é que nunca vai ter briga, mas é que até mesmo essas brigas, nós vamos ver isso nos próximos domingos, a resolução dos conflitos e como fazer isso de maneira redentiva, até mesmo as resoluções dos conflitos, elas precisam ser de maneiras bíblicas. Porque, veja, o conflito em si também é uma oportunidade de demonstrar a glória de Deus. Afinal de contas, nós não estávamos em conflito com Deus. O que foi que Deus fez? Nos reconciliou consigo mesmo. Então, até o processo de reconciliação é um processo onde a glória de Deus vai sendo evidenciada e cada vez maior. Porém, quando há uma disfunção ou desordem no casamento, um testemunho negativo sobre Cristo e a sua igreja também está sendo dado. Exemplo. Pense no homem que não deseja amar a sua esposa de maneira sacrificial. Ele não quer se sacrificar por ela, ele faz o mínimo possível. Não, isso aqui é muito já. Ele não se esforça. Quando eu falo esforço, é também esforço no sentido físico. Ele não se esforça, ele não se dá, ele não se preocupa com ela, ele não ama, ele é descortês, ele é rude, ele é grosso, uma série de fatores. Você pensa Cristo sendo assim? Com a igreja? Pense a igreja, nós aqui, domingo após domingo, nós estamos clamando a Cristo incessantemente, como muitas vezes as mulheres fazem com os homens. Já chego lá, meu. Incessantemente. A igreja está clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, me ajude. Você pensa a Cristo em algum momento dizendo assim, para, não me enche mais não. Se parece com Cristo? Não, agora não, tô com a cabeça cheia, depois eu vejo isso aí. Você pensa a Cristo tratando a sua noiva de alguma forma? Então, quando eu sou esse marido que destrata a minha esposa, eu estou dizendo que Cristo é assim. Estou dizendo que ele faz isso com a igreja. Só que qual é o problema? Ele não faz. Temos, então, um falso testemunho. E aí, é raro, às vezes, a gente pensa no dia do juízo, mas no dia do juízo, o Senhor Jesus Cristo vai me chamar e vai dizer: eu não sou assim. Por que você pintou esse quadro de mim para sua esposa, para os seus filhos, para as pessoas todas com quem você viveu, se eu não sou assim?
Lembra da ordem de Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 16? Olha, vocês têm que ir, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Vocês têm que ir lá e vocês têm que viver isso, viver o evangelho, porque os homens têm que ver a glória de Deus através de você e têm que dar graças ao Pai. Uma desgraça de marido dessa. Dá glória a Deus de alguma forma. A mulher falar. Não, Nazaré? Não tive oportunidade. Sim. 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 Humano. A senhora acabou de dizer a história da redenção. Sim, sem dúvida. E aí é inescapável você fazer as correlações e as aplicações com o casamento. Da mesma forma, a esposa que não honra o seu marido, que não se submete a ele de maneira sábia, de maneira redentiva, inclusive ele sendo ímpio. E aí você tem uma oportunidade assim indizível, que é o que Pedro aconselha, para que as mulheres sejam submissas a seu marido, para que elas possam ter boa oportunidade e elas possam dar bom testemunho do evangelho e possam ganhar o marido. Pois é. É 100% de certeza que o marido vai ser salvo? Não. Mas certamente é uma oportunidade que ele está tendo, e aí, se ele não será salvo, é uma questão dele com Deus na eternidade. Como é que isso vai acontecer? Mas certamente ele está muito mais próximo do evangelho por causa dela do que qualquer outra pessoa ímpia, né? Sim. Com a fera. Sim. 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 Sim.
Sem dúvida. Sem dúvida. Há uma correlação aqui, né? Vamos do menor para do mais complicado para o menos complicado, ou do mais complicado para o menos complicado, é isso mesmo. Pense num casal em que só uma das partes, só um dos cônjuges é cristão. Vamos colocar a mulher. E ela se submete ao seu marido, ela é sábia, ela é honrosa. Veja, inevitavelmente, o homem vai se ver constrangido a recuar da sua postura de brutalidade muitas vezes. Isso por causa da ação do Espírito também, que apesar de não o ter salvo, vai convencê-lo da sua insanidade muitas vezes. Sim? Sem dúvida. Com certeza. Porque é fácil você se revoltar com a injustiça, não é? Alguém pisa no seu calo, é fácil você querer pisar de volta. Mas veja que a mulher foi chamada para outro papel. E a sua submissão a Cristo vai fazer com que, em obediência ao Senhor, você possa, de maneira sábia, contornar o seu marido naquele acesso de raiva, naquele acesso de ira, e, de repente, você possa ganhá-lo. Agora, pense num casal cristão, os dois. E aí você tem o homem, alguma vez... Bom, isso acontece, é da nossa natureza. Não estou normatizando nem normalizando. É pecado do mesmo jeito. Mas acontece o homem ser, em determinado momento, ser mais bruto. Ser rude em algum aspecto, em algum momento. E aí, como é que você, enquanto mulher, vai responder a essa rispidez? De maneira rude também? Não. Faça em amor. Faça de maneira sábia. Porque aí ele vai ser constrangido ainda mais. Se o Espírito constrangia o marido ímpio, e constrange o marido ímpio a se demover da sua postura de rude, quem dirá o justo? E aí você tem a relação estabelecida. A sabedoria dela vai levá-lo a Cristo, em arrependimento. Ao que, por outro lado, se a situação é inversa, se, por exemplo, a mulher não quer se submeter ao marido e, de repente, ela tem uma postura rebelde, o que acontece também em determinado momento, somos todos pecadores e isso é comum, embora não seja de maneira nenhuma boa. Qual é o papel do homem aqui? É impor a dominação? Você vai fazer o que eu quero que você faça. Não. Chama, senta, explica o princípio. Não pode ser a ordem pela ordem. Isso não existe. Eu quero que você faça porque eu quero que você faça. Isso não existe. Nem o próprio Deus faz isso. E olha que é o único que pode. Eu quero que você faça assim porque eu quero que você faça assim e acabou. Mas não. Pense em Deus explicando os pecados todos ao povo de Israel. Se você me desobedecer, vai acontecer isso. Vai acontecer que você vai caminhar por caminhos tortuosos, você vai haver maldição sobre você. Lógico, quem é que executa essas maldições? É o próprio Deus. Mas essas maldições é o salário do pecado. Deus não pode ver o pecado sem retribuir da maneira devida. Mas veja que de maneira muito didática, Deus vai chamar o povo. Você não ande por aí, não faça assim. Se você for por esse caminho, você vai acabar dando errado. Venha por esse outro caminho aqui. É o melhor nesse momento. Então, veja, no caso aqui, a autoridade dele foi uma autoridade redimida que levou ela a Cristo. Isso só pode acontecer dentro de um casamento em que pelo menos uma das partes entende essa perspectiva. Se eu entendo isto aqui, eu aplico isso no meu casamento. Porque todas essas coisas que nós discutimos aqui, elas refletem o nosso relacionamento com o Senhor. Elas refletem nosso relacionamento com Deus. Por que eu sou submissa ao meu marido? Por que eu devo me sacrificar pela minha esposa? Porque Cristo determina que eu faça assim para a glória dele. Veja, marido e mulher não estão olhando simplesmente um para o outro. Eu não estou olhando simplesmente para a minha esposa.
para tentar satisfazê-la somente nesse sentido. É claro que todos os meus pensamentos estão convergindo para isso. Eu quero satisfazê-la, eu quero agradá-la, eu quero fazer o possível para que eu possa torná-la feliz. E eu me empenho, eu me esforço nisso. Mas qual é o meu maior pensamento? Qual é o meu maior objetivo? É a glória de Deus. E veja, em todas as áreas da nossa vida, nós não somos convocados a fazer tudo para a glória de Deus. E nós fazemos o quê? De todas as nossas coisas, de maneira excelente. Nós não fazemos meia boca. Nós não fazemos de mau jeito, nós não fazemos de qualquer forma. Nós fazemos da melhor maneira possível no nosso trabalho, na nossa escola, na universidade, onde quer que nós estejamos, nós fazemos tudo da melhor maneira possível. Por quê? Porque nós estamos movidos conscientemente de que eu estou glorificando ao Senhor através do meu trabalho. Isso nem se compara à glória de Deus que ela é esbanjada no nosso casamento. No nosso lar, na nossa vida conjugal, através da compreensão de que eu estou numa união sacra, que é o nosso segundo ponto aqui, e a gente vai ver o outro depois, próximo domingo. Eu estou numa união sagrada que foi criada não por mim. E esse é o outro ponto, o último ponto encerra aqui. O casamento não foi criado pelo homem. Não foi criado pela igreja. Onde é que está o casamento criando a igreja? Até porque, os irmãos sabem bem, a gente já discutiu isso aqui, a igreja não casa ninguém. Eu vou fazer um casamento religioso e um casamento civil. Na prática, acaba que acontece. Né? Se vai no civil e casa lá, aí as pessoas, especialmente os cristãos, fazem um momento de solenidade, o casamento religioso. Mas não existe o casamento religioso. Existe a cerimônia, o momento em que, junto com a igreja, com a família da aliança, nós oramos ao Senhor, nós pedimos a bênção de Deus, nós escutamos a palavra de direcionamento para aquele casal, e nós estamos glorificando a Deus, estamos nos alegrando com aquele casal, porque agora é mais um casal. E aí, glória a Deus, graças a Deus por isso. Mas quem casa é o Estado, que é o representante da sociedade que reconhece aquela união. Mas veja, eu preciso enxergar que o casamento, quem criou o casamento foi Deus. O maior interessado em que o casamento funcione da maneira como ele estabeleceu, não sou eu ou minha esposa. O maior interessado em que o casamento funcione da maneira correta é o próprio Deus que o criou. Então, é interessante muitas vezes, no mundo lá fora a gente vê muito isso. Por que se separou? Não dava mais. Como não dava? Você conhece a Deus. Deus é o Senhor de toda a graça. Deus é rico em misericórdia. Será que se você não orasse, pedindo a Deus que refreasse os seus pecados, ou refreasse os pecados do seu cônjuge, será que o Deus que criou o casamento e está ouvindo agora as suas preces de fazer com que o casamento dê certo, será que ele não atenderia? Quer dizer, Deus é aquele que cria as coisas de maneira irresponsável, cria e joga para lá? Não, eu criei o casamento, agora te vira. Faz aí a tua parte, não vou me envolver em mais nada. Agora é contigo aí, e se der, deu. Será que não há graça suficiente da parte de Deus para refrear os meus pecados? Senhor, eu de repente tenho um coração devasso. Eu tenho lutado com a lascívia. Às vezes eu olho desejando outras mulheres. Tem misericórdia de mim. Eu quero amar minha esposa, honrando a minha esposa. Eu quero honrar o Senhor. Me faz tomar isso. Eu me arrependo desse meu pecado. Me arrependo dessa minha falta. Eu sei que é transgressão contra a tua lei. Eu sei que é desonra a ti, desonra a tua igreja, ao teu nome. Mas eu quero te honrar. Será que Deus vai fazer ouvido de mercador e não vai ouvir essa minha oração? Só que o problema é que o rompimento da aliança do casamento se tornou a primeira via. Não,
dá mais certo, não. Não dá mais certo, chegou a um nível que assim a coisa está caminhando para Não, e aí quando você vai ver o histórico, é até um histórico bem difícil, até um histórico bem complicado, mas não houve uma luta redentiva, ou uma luta através dos meios redimidos de uma das partes. Não, eu vou lutar contra o meu pecado porque eu quero fazer o casamento prevalecer aqui. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou lutar, pelo menos aqui, com oração. Eu vou ler a escritura, eu vou procurar o pastor, eu vou procurar os presbíteros, eu vou me aconselhar, eu quero me arrepender. Se for preciso, eu passo por um processo de disciplina, se possível for, para que eu possa ter esse pecado curado. Eu vou lá, eu vou abrir meu coração para isso, porque eu quero fazer a coisa aqui dar certo. A gente vê, essa é a última coisa que as pessoas pensam quando o casamento não vai muito bem. Geralmente, o que é que as pessoas fazem quando o casamento não vai bem? Empurra. Vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. E aí tem um outro vídeo na internet, posso mandar isso também lá. São 3 pastores conversando. E aí o John Piper, ele exemplifica o que é a resolução dos problemas no casamento. E o John Piper diz o seguinte: nós estamos acostumados hoje a quando algo quebra, a gente quer que a gente faz? Quebrou? Joga fora e compra outro. Ah, tá com defeito. Joga fora e compra outro. E aí o Piper diz isso: quando a planta morre, o que é que você faz com a planta? Você aduba a terra, você coloca nutrientes na terra, você prepara o solo, você rega a terra incessantemente e a planta vai aos poucos florescendo novamente. Só que a gente está aprendendo com a nossa sociedade atual que o melhor caminho é a planta murchou, arranca e joga fora. Planta outra. Nós não cuidamos mais do solo. A gente não cuida mais da terra, do coração, dos pecados do coração, das inclinações do coração. A gente não trata mais o solo onde o casamento está plantado. A gente simplesmente pega o casamento e joga fora e substitui por outro. E aí o que der, se der aqui para florescer essa semente, que deu. Se não der, também. A gente diminui o casamento a um boneco de Playmobil. Lembra do bonequinho de Playmobil? Os mais novos não sabem nem o que é isso. Lembra do bonequinho de encaixe? Prestou não? Desencaixa. Hoje é Lego, né? Desencaixa, joga fora. Desencaixa, joga fora. Desencaixa, quebra. Não é assim que funciona. Então, o que você vive no seu lar, dioturnamente e diariamente, é o demonstrativo de como Deus se relaciona com você mesmo. Se você é relaxado, se você é displicente ou negligente com o seu casamento, você é negligente com o seu relacionamento com Deus. Não tem para onde correr. Se você trata a sua família em segundo plano, se você trata a sua família como qualquer coisa, escanteando, colocando para depois, empurrando com a barriga, é assim que você trata o seu relacionamento com Deus. Por outro lado, se você prioriza a sua família, não acima de Deus, é claro, mas se você tem a sua família em alta conta, se você prioriza a sua casa, é assim que você enxerga o seu relacionamento com Deus, porque você está fazendo aquilo para a glória do Senhor. E aqui eu concluo, meus irmãos, dizendo isso. Nós precisamos realmente mudar os nossos óculos, as lentes através das quais nós enxergamos o nosso casamento. Porque, veja, inclusive nós vimos algo hoje parecido no sermão pela manhã. Nós estamos falando aqui da glória de Deus. E como é que a glória de Deus ela é vivida? Como é que a glória de Deus ela é demonstrada? Através do seu casamento. É o bafo é o mau hálito que você astura quando acorda pela manhã do seu cônjuge. É, de repente, o gênio forte dele, o gênio frágil dela.
é de repente através de um bom dia que você dá, de uma delicadeza que você faz, de um demonstrativo de amor. Mas veja, eu estou falando aqui de demonstrações corriqueiras. Quer dizer, é algo extremamente excelente, a glória de Deus, que é vivida de maneira muito simples. O modo como eu olho para minha esposa, o modo como eu olho para o meu esposo, para os meus filhos, para a minha casa. Né? As mulheres aqui vê aquele monte de prato na pia, aquela casa enorme para varrer, aquele passar o pano, você entra no carro, você entra no quarto, aquela zona de guerra que o marido deixou, aquela terceira guerra mundial. Mas é a oportunidade que Deus está lhe dando de glorificar o nome dele. É aquele chefe miserável que você tem que enfrentar no seu trabalho. É aquele dia causticante de serviço, bolha na mão, suor na testa, a chatice, o enfado, o cansaço. Você não consegue levantar um palito de fósforo, o que no meu caso acontece todo dia, sem precisar muito esforço. Não consigo mesmo. Mas é essa difícil lida que é a oportunidade que o Senhor lhe dá de glorificar a Deus amando a sua esposa. A glória de Deus, a excelência do Senhor em coisas simples e corriqueiras da vida. Mas é lá que nós glorificamos ao nosso Deus. Antes do meu trabalho, antes dos meus amigos lá fora, antes de qualquer outra coisa, antes dos meus bens, antes da roupa que eu visto, meu casamento, minha esposa, meu esposo, meus filhos, para a glória de Deus. Ok, irmãos? Nós vamos continuar trabalhando esse assunto mais à frente, mas por hora nós paramos por aqui. Alguma dúvida? Algum comentário? Só orar, né? Bom, apesar de sabermos que tudo isso é verdade, é fácil falar. Mas é necessário pôr em prática. Tem tanta coisa que a gente precisa... Vai vasculhando, vai vasculhando, vai vasculhando. Agora, as aulas elas estão sendo bem mais teóricas. Daqui uns 2, 3 domingos a gente vai começar a caminhar de um ponto de vista mais prático mesmo. Aí talvez as dúvidas vão aparecendo de maneira mais incisiva, né? Mais clara. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o casamento nos é dado como demonstrativo da tua aliança conosco. A aliança que o Senhor fez e executou na eternidade, a aliança da graça, a aliança da redenção, que o Senhor demonstra através dos nossos casamentos. Casamentos que são instrumentos do Senhor na glorificação de seu nome. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa honra. Nos ajuda a nos ver honrados dessa forma. Nos ajuda a nos ver privilegiados através do nosso casamento, para que nós possamos te honrar e bendizer o teu nome. É assim que nós oramos e bendizemos a ti, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos em paz, meus irmãos. Até a noite.